Tá procurando por um micro-ondas bonito, que tem todas as funções básicas e ele tem potência para cozinhar qualquer coisa? Veja agora uma resenha completa sobre esse micro-ondas da Philco, que é o modelo PMO26, como o tamanho, né, que eu vou falar para vocês, a potência dele e vários detalhes que são super importantes. E ao longo do vídeo eu vou dar várias super dicas de como você aproveitar melhor esse micro-ondas aqui e até o seu aí da sua casa. Hoje eu trago a resenha completa de um facilitador de vida para quem mora no planeta Terra. Sim, um micro-ondas super legal. Então fica até o fim do vídeo que eu vou dar dicas de como você usar o seu micro-ondas ao longo do vídeo, né? E também vou mostrar vários detalhes sobre este modelo aqui. A propósito, este modelo aqui ele se chama PMO26 Inox, que é da Philco. Lembrando que você que se interessar por este modelo aqui, eu deixei alguns links aqui embaixo, links seguros para você pesquisar preços e comprar o seu micro-ondas com segurança. Este daqui foi gentilmente enviado pela empresa Melhor para Você e pela nossa seguidora Ingrid. Muito obrigada, gente! Tem muitos eletrodomésticos maravilhosos ali na loja Melhor para Você. Veja na descrição. Mais uma coisa super importante é que o micro-ondas vem com o próprio aparelho, vem com esse pratinho giratório e vem com aquela partezinha giratória ali embaixo, que é a parte que serve para girar o pratinho, e também vem com o manual de instruções. São esses os itens que vêm junto com o seu aparelho Philco. Este micro-ondas aqui, ele é indicado para quem quer fazer coisas básicas na cozinha, com funções básicas também, para quem quer esquentar aquele cafezinho de tarde, o Nescauzinho de noite e até aquele almoço fora de hora rapidinho. Ele possui 26 litros de capacidade, que é considerado um tamanho médio. Existem micro-ondas de 20 até 30 litros, tem até de 62 litros para famílias gigantes. Este modelo aqui, o PMO26 Inox, ele tem de dimensão, olha só, 48 centímetros e meio de largura, 28 centímetros de altura, 37 centímetros de profundidade, que vai aqui para trás, e o seu peso é de 12,5 kg. Olha, ele é bem pesado, porque eu tava tentando tirar ele da caixa, tava bem difícil. Só que como ele vai ficar no cantinho ali, bem paradinho, ele não vai dar tanto problema assim. E este daqui, ele não é o tipo do micro-ondas que chama de embutir, que ele é feito próprio para você colocar em cozinhas planejadas. Este daqui é o tipo de bancada, que tem com os pezinhos assim. Aí ele é próprio para você colocar em qualquer tipo de cozinha, tanto em planejadas quanto a cozinha que já tá pronta também. Um ponto super legal desse micro-ondas aqui é que ele, além de ser super prático, né, para você usar no dia a dia, como qualquer micro-ondas bom se preza, ele é muito bonito também, então ele vai servir quase que como um objeto de decoração na sua cozinha. Além dessa cor inox com preto, que é lindo e elegante, você também pode escolher a cor branca, que é super clean e combina com tudo também. Este modelo específico, que é o PMO26 Inox, ele possui um botãozinho para você abrir a portinha dele. Você aperta o botãozinho ao invés de ser uma alça, né, de você puxar. E aqui dentro está o pratinho giratório, né, que ele fica girando, e ele tem 27 centímetros. Outras cores deste mesmo modelo possuem uma alça aqui ao invés do botãozinho aqui do lado. Agora eu vou ligar ele na luz, eu já vou começar a mostrar por dentro. Quando você abre ele, ele tem uma luzinha interna que é para auxiliar você a enxergar as coisas dentro dele. Ideal para você assaltar a geladeira de noite e colocar para esquentar alguma coisa aqui dentro bem discretamente. O seu menu fica todo do lado direito aqui do aparelho. A cor do display, ela é verde com um fundo preto. Dá pra ver aqui, ó. E é bem retrô mesmo, dos anos 80. Parece até aqueles rádios relógios. Tem micro-ondas que tem o display de cor azul, ciano, branco. Este daqui é verde. É aqui no display que aparece a contagem regressiva dos segundos, dos minutos, quando ele está ligado e funcionando, né? Eu não vou colocar ele para funcionar aqui porque é melhor não. E também aparece as horas. Agora sim tá as horas, porque agora tá aparecendo este vermelhinho aqui, ó, escrito clock. Ou seja, as horas aparecem quando ele está ligado, só que ele não está em funcionamento ali dentro. Este modelo aqui de micro-ondas, ele tem as teclas que é de pequena pressão. Você não é só encostar nele que ele já está funcionando, você precisa apertar levemente e aí ele vai funcionar. É apertar bem pouquinho mesmo. Caso você se incomode com essa luzinha aqui
LED que fica mostrando os números, né? Você pode apertar esse botão aqui que é o Display Sound para você desligar essa luzinha. Esse botão ele promete também para você regular o som do aparelho, caso o som também esteja te incomodando, mas esse eu não descobri como fazer, já olhei no manual e não entendi direito. Eu vou estudar melhor isso e vou mostrar para vocês depois. E logo abaixo do display tem essas teclas rápidas aqui, ó, a tecla de lasanha, a de pizza, pipoca, brigadeiro e bolo de caneca. E junto com essas teclas também está a tecla menu Fit, que com ela você pode cozinhar batata, legumes e, qual era a outra coisa? Sopa! Cozinhar sopa com potência e tempo pré-determinados. E abaixo dessas teclas rápidas estão a tecla de potência para você regular potência, manter aquecido e tirar odor. A tecla da potência serve para você ajustar a potência para ficar maior ou menor, dependendo do tipo de alimento que você vai cozinhar. De qualquer forma, você lendo o manual de instruções, você vai conseguir ter uma noção melhor de como funciona a potência. Essa Valentina, ela resolveu vir me atrapalhar, né? Ó. Onde é que eu tô? E a tecla de manter aquecido serve para você protelar um pouquinho quando você não vai conseguir tirar na hora, assim. Eu acabei de ver aqui no manual o botão manter aquecido e é bem simples de usar. É assim, ó, primeiro você usa ali, faz a comida, né, deixa ela quentinha, aperta o botão manter aquecido e coloca o tempo que ele vai ficar mantendo aquecendo. A gente vai almoçar daqui uns 20 minutinhos. Aí você coloca ali 20 minutinhos e o micro-ondas ele vai se encarregar de deixar na potência bem baixinha, que é 20%. Aí ele vai mantendo aquele alimento aquecido sem queimar ele, sem fazer nenhum estrago. E o botão tira o odor serve para fazer exatamente isso que ele se propõe, que é ventilar e tirar os cheirinhos que ficam impregnados aqui dentro. Digamos que você faça uma comida daquelas bem cheirosas com alho. Aí você quer esquentar o Nescauzinho, vai estar com aquele cheirão esquisitão ali de alho ali dentro. Aí o que você faz? Você aperta o botão, tira o odor e aperta iniciar e começa a ventilar, só que sem ligar a potência do micro-ondas. É só pra ventilar mesmo, pra tirar aquele cheirinho ruim. Antes, né, eu só conhecia o truque de colocar um pozinho de café dentro do micro-ondas pra poder tirar o cheirinho ruim e deixar um cheirinho mais ameno, mais gostoso. Só que também tem uma coisa, tem um detalhe. Caso esteja todo melecado, lambuzado lá dentro com feijão, sei lá, não usou alguma tampa e acabou lambuzando o micro-ondas ali dentro, ele vai ficar melecado e sujo e fedorento. Então, não adianta ficar colocando tirar o odor se ele tá todo melecado lá dentro. Então, limpa ele com um paninho úmido pra poder ficar bem limpinho e aí funcionar tudo certinho, como esse botão aqui. Uma outra função que eu achei super interessante é a função de descongelar por tempo e por peso os alimentos. O que essas funções fazem? O diferencial delas é que elas vão descongelar o alimento e não vão ficar tostando por fora e mantendo congelado por dentro, que é como antigamente acontecia, né? Quando a gente tentava descongelar alguma coisa no micro-ondas. Ele vai descongelar por inteiro, e isso é bem legal. E logo abaixo desses botões aqui está o teclado numérico, que serve para você escolher qual o tempo de preparo da sua refeição, que vai ser personalizado do jeitinho que você quiser. Aqui está o botão de ligar, que também adiciona 30 segundos a mais para o tempo de preparo do que você está preparando ali dentro. E aqui do ladinho está o botão de pausar e cancelar a preparação dos alimentos, que serve para você pausar, assim, por exemplo, quando você está descongelando um feijão. Isso daí eu fazia bastante. Tá descongelando ali o feijão, deixa um tempinho, aí você pausa, tira o feijão, dá uma mexidinha, coloca de novo, liga de novo e continua descongelando. É claro que se esse botão descongelar funcionar direitinho, descongelar por peso, aí vai dar super certo pra você descongelar sem precisar fazer isso. Mas é bem prático pra fazer isso. Ah, sim, e claro, né, você vai parar qualquer preparo que tá acontecendo. Digamos que, ligou à toa. Aí você vai lá e para o preparo, pronto, já acabou. Atenção na hora de você comprar o seu micro-ondas na voltagem correta aí da sua cidade. Porque se você usar, por exemplo, um micro-ondas 220 numa tomada 110, ele não vai funcionar direito, vai ficar meio capenga. Agora, se você usar um micro-ondas 110 numa tomada 220, aí você vai queimar o seu aparelho na hora. Então, muita atenção na hora de comprar. Lembrando que o link está aqui embaixo na descrição para você comprar um micro-ondas como esse. Uma das vantagens deste aparelho aqui é que ele tem o consumo de energia super eficiente, classe A, de acordo com os caras que estão ali atrás
atrás falando, vou mostrar pra vocês. Isso significa que ele vai te ajudar na conta do final do mês. E outra vantagem dele é a potência dele ser de 1400 watts. O que significa isso? É muito mais agilidade na hora de você preparar a sua comida e de você fazer pratos mais especiais, até demorados, porque outros aparelhos, por exemplo, tem aparelhos de 700 watts, 800. A recomendação é para aparelhos domésticos você comprar um a partir de 900 para cima. Esse tem 1400, então assim, ó, é ótimo, e ele já tem um custo-benefício ótimo também de consumo de energia e de potência alta para você preparar suas coisas, então ele é maravilhoso. Ou seja, quanto maior for a potência do seu micro-ondas, maior vai ser o poder de aquecimento e cozimento do seu aparelho. Vale lembrar que aparelhos com potência alta, tipo esse daqui, você pode regular ele para fazer uma coisinha com potência mais baixa e tal, para ele ficar cozinhando mais lentinho alguma comida. Agora, já não vale a mesma coisa para aparelhos com uma potência bem baixinha, como 700 watts, por exemplo. Esses aparelhos de 700 watts você não vai conseguir aumentar a potência dele até 1400. O limite dele é baixinho, é 700 mesmo. Então fica a dica para você comprar o melhor custo-benefício. Outra coisa legal desse micro-ondas é que ele tem trava de segurança. E pra que serve essa trava de segurança? Pra ele não ser usado inadequadamente, né? Por crianças, por exemplo, ficar ligando e desligando sem nada dentro aqui. E isso é um perigo. O nosso micro-ondas antigo aqui em casa, ele vivia sendo ligado pelos cotovelos, assim, sem querer. E é muito perigoso. Então, pra você usar esse botãozinho aqui de trava de segurança, como é que você faz? Presta atenção. É só você apertar ele e deixar apertado durante uns 5 segundos mais ou menos. Vai aparecer aqui, ó, lock, do jeito que já tá. E pra tirar, você faz a mesma coisa que eu acabei de destravar aqui, entendeu? E eu acabei de entender também como é que funciona esse botão aqui do Display Sound. É o mesmo procedimento desse de deixar travado o micro-ondas. Você aperta ele durante 5 segundos, o Display Sound, para poder tirar o som do aparelho. Aí ele fica quietinho, ele não vai ficar fazendo bip nenhum, olha só. Você aperta ele, deixa durante 5 segundos, aí vai aparecer BR off, eu acho que é barulho off. Não deve ser. Aí, ó, por exemplo, tá vendo? Ele tá clicando, mas ele não tá fazendo som nenhum. E pra você devolver o sonzinho de bip dele, você clica nele de novo, nesse botãozinho aqui, Display Sound, durante uns 5 segundos mais ou menos, e pronto! Agora está on. A ventilação deste aparelho aqui é na lateral e atrás dele. Então, o que se recomenda fazer? No próprio manual de instruções está dizendo aqui que você deve deixar 7,5 cm de cada ladinho, assim, para deixar ele bem espaçoso e confortável, para que ele não fique tampado a ventilação, para que ele seja usado com segurança mesmo. E este aparelho aqui, ele possui 1 ano de garantia. Olha só que maravilha! E você pode conferir os preços aqui embaixo na descrição, porque tá aqui tudo direitinho pra você ver. Ah, e um aspecto super legal e positivo deste modelo aqui, o inox, que é desse jeitinho com o botãozinho, esse daqui, é que você consegue enxergar as coisas que estão acontecendo ali dentro dele. Quando você liga, ó, eu vou ligar ele bem rapidinho só pra vocês verem mesmo. Ó, tá vendo? Dá pra ver ali dentro o que tá acontecendo. Ele é melhor que os modelos espelhados nesse aspecto. Por quê? Porque quando você enxerga o que está acontecendo ali dentro, você não vai deixar queimar nada, não vai deixar derramar, não vai fazer uma bagunça. Então é melhor assim, porque assim você consegue ter controle do que está acontecendo aqui dentro do seu micro-ondas. E você está gostando desse micro-ondas e quer comprar um para você ou dar de presente para alguém para deixar a vida da pessoa que você ama mais prática, mais rápida e melhor? Então o link está aqui embaixo na descrição, e comprando com um dos meus links você já sabe, né? Você está ajudando este canal aqui a trazer mais reviews como este e também trazer vários conteúdos de praticidade de cozinha, quem sabe. Atenção, é muito importante isso. Não liga ele sem nada dentro, porque senão você pode queimar e, sei lá, pegar fogo. Eu não sei o que pode acontecer direito, mas é melhor você ter precaução e ligar ele só com coisinhas dentro. Agora vamos a algumas dicas extras. Você sabia que você pode usar o seu micro-ondas para você cortar cebola? Sim, cortar cebola sem você ficar chorando. Este é o grande truque. Você coloca a cebola ali dentro durante uns 30 segundinhos, aí depois você tira ela e corta normalmente, já vai ter saído aquele ardido que vai direto pro nosso olho. Você vai poder cortar tranquilamente. E você também pode, aqui é outra dica, você pode descascar tomates para você fazer aqueles molhos assim bem gostosos, tipo molho pomodoro, sabe?
descascar o tomate usando o micro-ondas. Você faz um X assim na parte de baixo dele, coloca ali dentro e adivinha só, 30 segundinhos e tcharam! Aí você tira a pele numa facilidade danada. E pra descascar alhos é a mesma coisa. Você pode colocar alguns alhos ali dentro, coloca ali uns 20 segundinhos ou até menos um pouquinho. Aí quando você tirar, cuidado pra não se queimar, você vai ver que a casquinha dele tá saindo bem facilmente. Aí você não precisa ficar pegando o alho muito assim e ficar com aquele cheirinho de alho na mão, porque vai que você queira comer algum docinho depois. Alho com doce não combina. E mais uma coisa também, você sabia que também pode usar o micro-ondas pra te ajudar a espremer laranjas e limões? Como é que você faz? Você corta eles no meio, coloca eles ali dentro 10 a 20 segundinhos e aí você pode espremer eles depois com muito mais facilidade do que você iria espremer se eles não tivessem ido pro micro-ondas. Então é uma facilidade assim que eu nem imaginava que tinha. Mas o micro-ondas pode ser uma mão até nisso. Agora algumas dicas extras, porque isso daí você já deve saber, mas é bom reforçar. Você deve sempre usar embalagens de vidro para você esquentar os alimentos ali dentro, mas o vidro tem que ser temperado, porque senão ele se despedaça ali dentro. Nunca usar plástico para você esquentar coisas, mesmo que diga assim, o plástico é aqueles próprios para micro-ondas. Sabe por quê? É porque o plástico, ele possui algumas substâncias que elas agem no organismo da gente, elas vão pra comida, agem no organismo da gente como se fosse um hormônio muito esquisito, faz a gente começar a engordar muito estranho mesmo. Aí, existem vários tipos dessa substância, sabe? Então, quando eles falam assim, não possui tal substância, mas pode possuir outra que ele não tá dizendo que não tem, entendeu? Ou então, não possui tal e tal, mas tem a terceira, que eles não estão falando que não tem, porque essa daí, sabe? É uma jogada de publicidade, assim, meio perigosa. Então, pra você se resguardar e resguardar a sua saúde, usa só recipientes de vidro e de louça que possam ir no micro-ondas, desses resistentes a calor. E tem mais uma dica também. Não use o micro-ondas para você esquentar a água. Olha só que loucura. Não usa, porque a água, ela vai entrar em ebulição, só que ela não vai entrar em ebulição exatamente ali. Ela pode entrar em ebulição quando você tirar a xicrinha ou o copo pra você fazer o chá e vai explodir na sua cara. Uma vez quase aconteceu isso comigo e eu quase morri de medo, porque aquilo dali tava muito quente. Eu me queimei só um pouquinho assim, mas não chegou a queimar o meu rosto, mas é muito perigoso, então tome cuidado. Mais uma coisinha. Você quer saber como é que funciona uma panela elétrica de pressão? Então clica aqui do lado e veja o review completo dessa panela elétrica de pressão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! Olá, o meu nome... E eu acabei de ver aqui no manual e é bem simples de usar o botão manter aquecido. Poxa, Valentina, que feio. Vai pra lá. Eu acho que melhor desligar. Ela se coçando.